Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô passando aqui para revisar essa atividade, né, que foi de para casa também de ontem, que é o que a gente vai estudar também essa semana, que é discurso direto e indireto. O que é discurso direto, né? Quando a gente as falas dos personagens são apresentadas tal como são ditas. É como se eu estivesse falando. Quando eu escrevo, é a minha própria fala que vai naquela escrita. Por exemplo, tá aqui, ó. A fala tem que ser iniciada, né, por um travessão. A fala é assinalada por um travessão. Quando tem o travessão é que alguém vai falar. Então, é uma fala direta, é um discurso direto, certo? Inicia sempre com travessão. Por exemplo, aqui, ó, travessão. Vou procurar outro lugar mais solarengo e mais seco. Solarengo é de sol, né? Disse Vasco. Então, aqui é um discurso direto, porque a gente inicia a fala de travessão, né? Então, é o que ele falou, ele próprio falou, né? E no discurso indireto, as falas dos personagens são apresentadas sem se repetir exatamente as suas palavras. Então, é como se eu estivesse falando por alguém. Alguém falou. Então, aqui tem o exemplo. Ó. O Vasco, né, que foi aqui, ó, da fala dele, direta, é como se eu estivesse escrevendo o que ele disse. Então, é o discurso indireto. O Vasco disse, que vem do verbo dizer, né, que ia procurar outro lugar mais solarengo e mais seco. Então, o discurso indireto é a fala de uma outra pessoa. Eu estou traduzindo o que outra pessoa está falando, certo? Então, na atividade, a gente tem aqui esse texto, né, da trabalhadora, o diário de uma trabalhadora infantil, que vocês vão fazer a leitura, certo? Eu vou mandar aí no grupo uma imagem melhorzinha para vocês lerem, certo? E aqui vocês vão responder, vão fazer a leitura, né? Aqui tem um travessão, né? A fala de alguém. E aqui vocês vão responder as questões, né? De acordo com os textos, quais as características você observa para afirmarmos que se trata de um texto do gênero diário. Então, aqui, conforme vocês vão ler, vocês vão ver, né, a página, as figuras, né? Que a gente está falando de uma página de diário, que é o que a gente está trabalhando essa semana. Responda. Quais as características você observa para afirmarmos que se trata de um texto do gênero textual diário? Aí a gente tem a data, vocês podem ver lá, é segunda, né? Tem a data. Também tem o corpo do texto, né? Que ela fez gravuras, né? Ela fez o texto falando, explicitando o que é que tem, o que é que ela passou durante o dia. Qual é a fonte? A fonte é de onde foi tirado essa página de diário. Aí tá aqui, ó, Secretaria de Comunicação Social. Então, vocês vão escrever aqui a fonte. Quem escreveu? Marinha. Então, aqui tem o nome dela, ó, Marinha, certo? Para quem se escreve? Para ela mesma. Então, quando a gente escreve o diário, né, para a gente mesmo, nós somos os nossos próprios autores. Para que se escreve? Para que a gente escreve o diário? Para se expressar, né? Como que Marinha está se expressando aqui? Ela está dizendo que está cansada. Então, vocês podem ver outra coisa aqui quando vocês fizerem a leitura, né? O que é que Marinha se expressou? Como que ela se expressou? Eu coloquei aqui que ela estava cansada, né? Que eu entendi que ela estava cansada. Sobre o que se escreve? Sobre como foi o dia, né? Ela contou ali como foi o dia dela. Onde se escreve? Ou a gente pode escrever, né, num lugar reservado, né, numa folha de caderno, né? Então, a gente registrando o diário, registrando como foi seu dia, é um relato diário, certo? E como se escreve? Com letra manuscrita, né, aquela letra cursiva, né, fazendo gravuras, né? Cada um à sua maneira. Então, cada um tem um jeito de escrever o seu diário. Então, nessa página de diário aqui, a gente pode, quando a gente fazer a leitura, a gente vai ver que tem um discurso direto aqui, com a fala de travessão, né? Marinha contou o dia dela, só que ela explicitou aqui a fala de uma pessoa, né? No caso da mãe dela, que fez com que ela trabalhasse, né? Tivesse esse dia duro de trabalho. E no segundo texto, que é o Diário de Serafina, né, vocês vão também fazer a leitura.
e vão responder as mesmas perguntas que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo, né? Então, vocês vão responderem aí. Vocês podem dar uma olhada aqui, né? Vocês vão observar quais foram, né, as características do texto, desse texto aqui, né? Eu coloquei aqui o vocativo e o corpo do texto, que isso aqui tem o vocativo, né? Futuro querido diário. Então, aqui ela tá tratando do diário, então é o vocativo. A fonte tem aqui embaixo, que é a editora, né? Editora São Paulo, tem aí. Quem escreve é Serafina, para que escreve para ela mesma e para que se escreve. Para se expressar, o que é que Serafina se expressou nessa leitura? Então, vocês vão ler e vão dizer aqui, né? Eu coloquei aqui que ela estava chateada, ela se expressou que estava bem chateada. Sobre o que se escreve? Sobre o futuro que vem. Ela escreveu aqui sobre o futuro. Onde se escreve? No lugar sossegado. Provavelmente ela escreveu no quarto, né? Onde se escreve? Como se escreve? Com letra, de forma e parágrafo. Esse daqui de Serafina, ele tem um discurso indireto, que não tem fala. Ela fala da fala de alguém, só que não é diretamente a pessoa que está falando. Ela reescreveu a fala de outra pessoa. Então, aqui é um discurso indireto que a gente tem. Então, quando vocês fizerem a leitura, vocês vão ver. Essa escrita aqui, que vocês podem observar, são letras de forma, né? Minúscula, a gente tem a paragrafação aqui no parágrafo, letra maiúscula, né? Então, a gente tem o recuo de linha aqui é um parágrafo, né? Então, aqui tem os parágrafos, que ela escreveu direitinho, e a letra maiúscula no início, e o restante letra de forma, certo? Respondendo essas questões, a gente tem esse restante aqui. Após a leitura dos dois textos, qual a diferença você pode notar no discurso apresentado. Então, são discursos diferentes aqui, né? São escritos diferentes. Qual tipo de discurso apresenta os textos apresentam? No texto 1, é um discurso direto. Como eu falei aqui, no texto 1 tem o travessão, que é a fala direta de uma pessoa, né? Que Marinha fez. Já no 2... né, Serafina, é um discurso indireto. Ela reescreveu a fala de uma outra pessoa, tá certo? Então, ficou assim, respondidinha a atividade para vocês aí.